Olá pessoal, aqui é o professor André Paulo Castanha, sou professor na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, membro do Grupo Unidos pelo Autismo e pai de um menino autista. Com alegria, iniciamos então este módulo, este curso, Autismo Movimento, uma jornada rumo à inclusão. O Autismo Movimento, por quê? Porque nos últimos anos o autismo tem sido muito falado, Está na imprensa, está nos seminários, está nos cursos e muitos casos, cada vez mais casos, chegando na escola. Então todo mundo já conhece, ouviu falar ou tem alguém que é da família que é autista. Então a gente tem muitos movimentos, muitos debates em torno dele. Por isso, Autismo Movimento, que nós estamos numa crescente e nós queremos aproveitar também esse momento. Eu convivo com autismo já há mais de 12 anos, quando a gente recebeu o diagnóstico do nosso filho, e de lá para cá se envolvi em muitas lutas pelos direitos autistas, por espaços, muitos momentos de formação, de conscientização, de mobilização, muitos cursos a gente já ofereceu, enfim, A família toda se dedicou ao autismo. Minha mulher cuida mais das partes pedagógicas, enfim, que ela estudou isso aí, essa relação que é muito importante. A minha filha foi fazer neurociência, estudar o cérebro e os neurônios autistas, e eu me ocupei da legislação, da luta por inclusão. Neste curso, então, que eu vou oferecer para vocês, o módulo, ele tem como título Autismo, Legislação e Autismo, e subtítulo da realidade legal, a luta pela realidade real, E então neste módulo nós vamos passar por várias fases da luta pelo autismo, da luta pelas pessoas com deficiência, da qual os autistas sempre fizeram parte, apesar do reconhecimento disso ser bem recente, mas os autistas existiram desde sempre, existiu o caso de autismo. Claro que não com tanta intensidade como acontece hoje, mas os casos existiram. Então nós vamos passar um primeiro módulo com a primeira aula. Nosso módulo tem 5 aulas. Nossa primeira aula então vai tratar dos aspectos mais globais, das decisões mais globais emanadas da ONU principalmente. O segundo módulo vai tratar do Brasil aí, da Constituição até a Lei da Inclusão, em torno de 88 até 2008. O terceiro módulo vai tratar então da política de inclusão mesmo no Brasil. O quarto módulo vai tratar da luta dos autistas pelo reconhecimento, que daí desencadeou na Lei da Política Nacional de 2012. E o quinto módulo, a quinta aula, vai fazer então uma reflexão sobre a luta dos autistas, enfim, toda essa base legal e o que é possível avançar nesse processo. Beleza? Então, convido vocês a participar comigo e agora então nós vamos começar a socializar com vocês os slides e vamos seguir a nossa apresentação. Tá ótimo? Muito bem, então estamos aí para a nossa primeira aula, Conquistas Globais, Vamos lá, vamos ver então o que nós temos nessa fase que a gente destacou aqui para vocês. O primeiro destaque das conquistas globais, claro, tem relação direta com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, porque essa declaração, que é de 1948, ela foi fundamental para todos os direitos nossos, os direitos de igualdade, liberdade, de direito à garantia à saúde, educação, enfim, todos os direitos fundamentais de qualquer pessoa, eles foram garantidos por essa Declaração Universal dos Direitos do Homem, que ocorreu em 48, logo após então a Segunda Guerra Mundial, E ela embasa então todas as lutas por direitos de qualquer pessoa. E nesse sentido, depois, a partir delas, foi construindo vários direitos, As pessoas normais, enfim, vão tendo seus direitos a participar da sociedade normalmente, e as pessoas que são excluídas, seja ele por classe, por raça, ou por sexo, ou por deficiência, eles passaram então a lutar pela mesma igualdade. Então, essa declaração é a base aí de toda a luta política por igualdade das pessoas.
Depois nós tivemos a Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em 1975, né, então que ela aí trouxe essa bandeira, né, trouxe esse grupo, né, para o debate, porque eles estavam totalmente excluídos, né, nas relações sociais, e aí essa declaração ela chamou atenção para esse grupo, que é um grupo bem expressivo na sociedade, né, são uma porcentagem bem significativa de pessoas com deficiência e que precisavam ter os mesmos direitos e mesmas oportunidades. Nós tivemos depois também a Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990, que aí ela focou na questão da educação e trouxe então para o debate a necessidade de levar os deficientes para a escola também, o direito à educação, porque a educação é um espaço muito importante e fundamental para que as desigualdades possam ser diminuídas, porque a educação ela tem uma das suas funções principais é essa, né, garantir igualdade de formação, de participação, né, de conhecimento, enfim, ela tem uma das bases como promover essa participação, enfim, das pessoas, né, essa é uma das condições fundamentais da educação. Depois nós tivemos então as normas das Nações Unidas sobre a igualdade e oportunidade para pessoas com deficiência, de 93, né? Então aí novamente a ONU estabeleceu várias normas, regras para que os estados pudessem começar a seguir, promover, e a base nesse sentido era integrar essas pessoas com deficiência, como nós vamos ver depois que o Brasil assumiu essa política, né? Garantir uma integração das pessoas com deficiência no espaço social, né? Aí já com oportunidade de trabalho, em várias situações aí colocadas, né? Mas o grande documento, então, vamos dizer assim, da inclusão é a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, que é a conhecida Declaração de Salamanca, que é de 1994. Então, a Declaração de Salamanca, ela trouxe, né, para o debate, eram parece que 155 países que assinaram a declaração, o Brasil foi um deles, né, e cuja sua base fundamental é a política de inclusão de todas as pessoas com deficiência no ensino regular ou comum, como a gente queira definir, né? Então, e aí, claro, no ensino e outros espaços da sociedade, então uma política de inclusão mesmo, né? Que essa declaração ela começou a desenvolver, então não mais integração, mas sim inclusão com todas as oportunidades, né? E aí com garantias, né, de apoio necessários para que eles pudessem de fato, as pessoas com deficiência pudessem de fato concorrer ou ter oportunidade de forma igual aos demais, né? E depois nós temos então a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, que é de 2007, né, que é o documento atual. A convenção ela ratificou Salamanca, ou seja, ela avançou, né, em Salamanca, ela trouxe vários compromissos para os estados, para as pessoas, para os países, né, para garantir o pleno direito das pessoas com deficiência e a inclusão plena na sociedade, né. Então nós vamos, na sequência, explorar um pouquinho mais essas últimas duas declarações, que eu acho que elas são as referências para a nossa aula aqui. Podemos perguntar, né? Conquistas de quem e para quem, né? Já que todo o movimento global aí foi tentando incluir as pessoas com deficiência, né? Criar espaços de oportunidade, de socialização, de convivência, né, na sociedade como outras pessoas, né? A gente pode perguntar, né, sobre essas conquistas, ou seja, isso como se deu, né? Então lá na Declaração de Salamanca, no preâmbulo, está dito assim, né? Eles fazem já um destaque, então, para uma crescente movimento, né? Um crescente movimento em defesa das pessoas com deficiência, na busca pela promoção do acesso à educação para aqueles que apresentam necessidades educativas especiais. Então, esse crescente movimento que ele destaca lá, né, estava relacionado, claro, ao movimento das associações de pessoas com deficiência, das entidades que tratam pessoas com deficiência, das próprias pessoas com deficiência, então, e daí algumas partes dos estados, das secretarias, enfim, que cuidam disso. Então, havia já no começo dos anos 90, né, um movimento bem significativo das pessoas com deficiência, né, por espaço. E aí essa questão ela foi debatida porque também já se tinha boas experiências em relação às pessoas com deficiência. E a declaração, então, ela tem princípios, né, fundamentais que orientaram, então, o debate
e orientaram as políticas que foram gestadas posteriormente, né? Então, por exemplo, está claro lá, né? Cada criança tem direito à educação e deve ter a oportunidade de conseguir e manter um nível aceitável de aprendizagem, né? Então, direito à educação, né? Como qualquer outra criança, mas eles precisavam ter conseguir um movimento, ou seja, um nível, né, aceitável de aprendizagem. Então não é simplesmente colocar na escola e tá lá integrado. Não, eles tinham que ter algumas ações concretas para que eles pudessem de fato aprender e se utilizasse o potencial máximo que eles têm, né, para aprender diante da deficiência que eles tivessem. Cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhes são próprias, né? Então, a gente que vive com isso sabe, né? Todos nós temos coisas que nós temos interesses, né? Temos habilidades, e os deficientes também, os autistas também. Então, esses potenciais é que precisavam ser explorados, né? E que se ajudar nessa aprendizagem, né? Nesse processo então de inclusão. Os sistemas de educação devem ser planeados e os programas implementados tendo em vista a vasta diversidade dessas características e necessidades, né? Então aí trata mais das políticas de educação, né? Os sistemas precisavam ser planejados, organizados de forma com que pudesse incluir essa diversidade, né, de situações, que é o que é característico de uma sala de aula, mas principalmente a incluir, né, as pessoas com deficiência de forma que eles pudessem chegar a esse nível aceitável de aprendizagem, né? As crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares com uma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro dessas necessidades. Então, crianças e jovens ir para a escola precisava, ou a escola precisa, né, ter uma pedagogia, no caso aí centrada na criança, ou seja, não é a criança que tem que ir para a escola e se ajustar ao ritmo normal da escola, e se ela não se adaptar, ela que se ferre. Não, a escola precisa criar ambientes, situações, condições para que as crianças com deficiência, né, elas possam se inserir e aproveitar ao máximo o conhecimento que ali está sendo discutido. Então a escola precisa também criar as condições, ou seja, ela precisa também se adaptar às crianças, às necessidades das crianças, né, no caso dos autistas, as diversas, né, formas que cada autista tem, né? Então numa escola muitas vezes tem 5, 6 autistas e cada um tem algumas características, e a escola precisa garantir minimamente essas características, para que ela possa de fato aproveitar e chegar ao nível aceitável então de aprendizagem dentro daquela deficiência. Princípios da Declaração de Salamanca ainda, né? Seguindo. As escolas regulares constituem os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias e inclusivas, né? Então a declaração deixou muito claro aí, né? É nas escolas, e é pela educação, e isso a gente tem, né, com certeza também disso, é que as barreiras podem ser diminuídas, né? Por quê? Porque se você trabalha desde criança, as crianças, elas são muito mais aceitáveis, elas aceitam, elas entendem, elas envolvem, elas tentam envolver as crianças com deficiência, enfim. Então isso ajuda a diminuir as barreiras, ajuda a incluir, ajuda a potencializar, né, o aprendizado das pessoas com deficiência. Por quê? Porque criança, ela não tem uma perspectiva discriminatória, não sei que ela seja educada para isso, né? Mas ela por natureza não faz isso. Então a escola é esse espaço, é o local ideal para que a inclusão comece a ocorrer de fato, né? A educação de alunos com necessidades educativas especiais incorpora os princípios de uma pedagogia saudável que pode beneficiar a todas as crianças, né? Então, uma escola, um professor que tenta ajustar, criar condições para que as crianças com deficiência aprendam, essas condições elas vão ajudar as outras a aprender também, né? Dificilmente eles não vão se beneficiar. Então vão se beneficiar porque o professor preparou atividades diferenciadas, né? Fez
usou outras técnicas e com isso criou mais oportunidade então para as crianças normais, tidas como normais, também poderiam aprender. As diferenças humanas são normais, por isso a aprendizagem deve ser adaptada às necessidades da criança e não somente a criança ter que se adaptar ao ritmo e à natureza do processo educativo, né? Então, a Declaração de Salamanca trouxe, né, para esse campo, dizendo que as diferenças é normal, ser diferente é normal, né? Então, numa sociedade, né, isso é muito claro, né? Ser diferente é normal e, portanto, as crianças precisavam, né, ter essas condições, a escola precisava criar situações, adaptar situações que pudesse atender então o ritmo dessas crianças para que eles pudessem, né, e para que eles possam aprender, né, com mais segurança, aprender de forma mais efetiva, né, ou seja, ter uma aprendizagem aceitável, né, considerando a sua deficiência. Bom, vamos então sobre a Convenção, né, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um documento de 2007, como eu disse, que é o documento que está em vigor, né, e que norteia toda a política de inclusiva, não só no Brasil, com vários países que assumiram esse documento, eles estão tentando fazer também essa inclusão, né. Esse é um documento amplo, vasto, com muitos temas, aborda todos os temas da vida, e nós vamos focar aqui mais nas questões mais do Estado e da educação, né, que são aqueles que têm mais relação direta com o processo educativo, né. Então, o artigo 1º traz os propósitos lá da Convenção. O propósito da Convenção é promover, proteger, assegurar o exercício pleno, equitativo, e essa palavra é importante, né, equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade. Então, aqui aparece essa palavra equitativo, quer dizer, né, que todas as pessoas, então, devem ter oportunidades iguais no processo. Então, uma pessoa com deficiência, ela tem barreiras, né, e então essas barreiras precisam de apoios, né, situações para que ele possa ter oportunidades iguais. Senão, né, ele não vai ter, né, ele tem uma deficiência, ele não vai conseguir ter o mínimo de chance de concorrer com com uma pessoa, uma criança normal. Então, vai precisar de apoios, né, que vão ajudar isso. Então, equidade, né, seja, né, você está, por exemplo, uma criança está numa plateia e não consegue enxergar, então para ela precisa de um banquinho, né, que ela chegue e fique na mesma altura de todo mundo e ela possa ver o que está acontecendo. Então, nesse sentido que é equidade, é garantir esses apoios necessários para que ele possa estar no mesmo nível, por ter as mesmas condições de aprendizagem. Aí a Convenção traz a definição de pessoa com deficiência, né, que eu acho a definição muito coerente, né, e que a gente tem que considerar sempre. Então, pessoa com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais, né? Então aqui, né, ele traz as barreiras. Então, uma pessoa com deficiência tem muito mais barreiras do que outra pessoa, né? E essas barreiras, elas impedem de competir, de viver plenamente, né? Uma série de coisas. Então, qual é a lógica do documento? Então, é fazer com que crie-se condições para que essas barreiras sejam menores, né? Ou seja, derrubar essas barreiras, né? E aí cabe muito, né, à escola fazer essa intervenção, né, para ajudar a diminuir as barreiras, e aí vai potencializar ele para que ele possa viver plenamente em sociedade. Ainda, o artigo 4 trata das obrigações gerais, né? Então, ele diz lá, né, os estados partes, ou seja, os estados que assumiram e assinaram a convenção, e o Brasil foi um desses, né, se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito, né? Então, a primeira condição, os estados que assinaram a convenção têm essa obrigação de
a partir de então, promover um conjunto de situações, um conjunto de medidas, adotar um conjunto de medidas para que pudesse, de fato, garantir os direitos fundamentais das pessoas com deficiência e incluir na sociedade. Então, vamos lá. Adotar todas as medidas legislativas e administrativas necessárias para garantia dos direitos reconhecidos na Convenção, né? Então, o que o Estado, né, a partir de então de assumir a Convenção, ele começou, no caso a gente viu no Brasil, né, nós vamos tratar na próxima aula, como que criou-se medidas para que a Convenção fosse efetivada, né? Então, ali ele está dizendo, né, adotar medidas legislativas e administrativas para fazer com que a Convenção se realizasse, né? Adotar todas as medidas necessárias para modificar ou revogar as leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes discriminatórias com as pessoas com deficiência. Então, da mesma forma, né? Então, um conjunto, e a gente teve aí um conjunto de normativas, né, de leis, garantindo os direitos, punindo os preconceitos, as ações, os maus tratos, uma série de coisas que era comum, que é comum ainda, né? Mas o Estado tem hoje um conjunto de medidas que impedem isso, né? Então, adotar isso, e se for o caso, revogar leis que não garantiu essas plenas condições de igualdade. Então, isso foi comum, a gente consegue perceber aí, né, em todos os países que assumiram a Convenção. Levar em conta em todos os programas e políticas a proteção e a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Então, nas políticas, nas promoções, nos eventos, enfim, uma das exigências era que criasse, tirasse barreiras, pudesse trazer as pessoas com deficiência para participar e ao mesmo tempo utilizasse esses espaços para fazer com que as pessoas com deficiência fossem valorizadas, aceitas, enfim, na sociedade, né? Todas essas medidas a Convenção propôs. Ainda, promover a capacitação de profissionais e equipes que trabalham com pessoas com deficiência de forma a melhorar os serviços garantidos seus direitos. Então, essa é a condição, né? Investir na formação, na qualificação, né, de profissionais, dos servidores públicos, professores, servidores da saúde, enfim, servidores da justiça, policiais, né, todos para que pudessem atender minimamente as pessoas com deficiência, garantindo seus direitos, né? Então, uma pessoa que não tinha essa formação, não tem essa qualificação, ela vai ter dificuldade. Então, investir nessa qualificação para que eles pudessem atender de forma mais justa e mais equitativa aí as pessoas com deficiência em todas as necessidades que elas apresentarem no serviço de saúde, educação, segurança, etc., né? Na elaboração das políticas visando a implementação da Convenção, os Estados partes realizarão consultas estreitas e envolverão ativamente pessoas com deficiência, inclusive crianças com deficiência, por meio ou por intermédio de suas organizações representativas, né? Então, outra condição que a Convenção colocou, né? Todas as políticas que forem tratadas, que tenham uma política social, que tem um impacto na sociedade, né, de forma no processo de socialização, da educação, da saúde, ou diretamente ligadas às pessoas com deficiência, deve ser envolvidas as pessoas com deficiência para participar do debate, propor, ouvi-las, para que eles possam, né, conhecer os seus devidos problemas, para que então as medidas possam de fato ajudar a diminuir as barreiras que a vida coloca, a sociedade coloca, né? O artigo 24 da Convenção trata da educação. Então, lá, quanto à educação, diz assim, né? Os Estados partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Então, é a primeira condição. Reconhecer o direito e criar condições para que todos pudessem ter educação. Ir para a escola, estudar, ter a oportunidade de aprender para além, né, daquilo que a vida colocava, né, e aí ajudar para que as barreiras fossem diminuídas. Então, criar as condições, os apoios necessários para que essas crianças possam aprender e, a partir desse aprendizado, ajudar a dar um outro rumo na vida, né, e superar a deficiência. Para efetivar esse direito, os Estados partes assegurarão um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com base na igualdade de oportunidade, né? Então, essa é outra condição. Então,
educação inclusiva em todos os níveis, né? Todas as crianças devem ir para a escola, as pessoas com deficiência todas devem ir para a escola, e de preferência então numa escola inclusiva regular, né? E casos, claro, que não é possível, né, você tem os centros de educação especial, né? Mas essa é a política. Então, todos matriculados na escola pública, né? Todos aqueles, né? Essa é a saída. E aí, claro, criar as condições para que eles pudessem aprender, né? Então, assim se constrói uma cidade inclusiva e não uma cidade segregada. Então, quais eram as exigências, então, nesse sentido, né? As garantias aqui, né? O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, essa é uma primeira condição. Então, pleno desenvolvimento do potencial humano, dentro daquela limite que a deficiência permite, né? E aí, isso gera, então, uma dignidade e autoestima para a pessoa com deficiência. O máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos talentos, da criatividade das pessoas com deficiência. No caso aí, né, então também potencializar o desenvolvimento da personalidade, dos talentos, da criatividade, dos dons, né, que ela pudesse ter, tentar perceber isso para que ele pudesse aprender, avançar e ao mesmo tempo, né, se colocar. Então, uma pessoa com deficiência que consegue tocar instrumento, investir nisso, canta, é a pessoa que desenha, enfim, uma série de coisas que é possível, né, potencializar essas características aí para que ela pudesse, então, nesse processo de crescimento, ajudar a superar a deficiência e ela se incluir na sociedade. Participação efetiva dos pais, das pessoas com deficiência em uma cidade livre, né? Então, uma cidade inclusiva é isso, garantir a participação das pessoas com deficiência de forma plena nos espaços, sem preconceitos, sem discriminação, né? E esse é o princípio fundamental que a Convenção nos coloca. Então, de modo geral, é isso que a gente tinha para dizer dessas questões globais, né, que elas foram colocadas no campo da ONU, né? A ONU é a Organização das Nações Unidas, né? O Brasil faz parte aí da sua fundação e ela, então, tem essas políticas que ela sempre leva para outros países, né? Na próxima aula a gente segue, vamos ver como é que o Brasil recebeu essas ações e foram sendo implantadas por aqui. Então, um abraço e até lá.